Olá, crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula de religião hoje, ok? O tema da nossa aula hoje é muito importante. Pois é, esse aí mesmo que vocês estão vendo. Racismo. Vamos falar sobre isso? Vocês provavelmente ouviram falar sobre esse assunto durante essas últimas semanas, né? E aí a tia resolveu trazer esse tema aqui para nossa aula. Vamos lá? Então, a gente ouve falar muito de racismo, mas você sabe o que é racismo? Então, o racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. O que isso quer dizer? Que algumas pessoas acham que por serem brancas ou por terem alguma religião diferente ou uma característica física, elas são melhores do que as outras. Isso não existe, não é verdade? Pois é, mas existem pessoas que pensam dessa forma. Embora o racismo associe-se ao preconceito contra os negros, ele pode se manifestar também contra qualquer raça ou etnia, sejam asiáticos, indígenas, entre outros. Então, quando a gente ouve racismo, normalmente a gente liga, né, o racismo à pessoa negra. Mas não é somente, né? Existem também ligados a outras raças, né? Convém lembrar que a prática do racismo no Brasil é considerado um crime inafiançável. O que isso quer dizer? Que não aceita fiança. O que é fiança? É quando se paga um valor, você é preso por um motivo, você paga um valor e você é solto, tá? Então, o crime de racismo no Brasil, não adianta a pessoa pagar um valor para ser solto, tá bom? Com pena de até 3 anos de prisão. Então, vamos lá. Vamos pensar. Pensem aí junto comigo nessas perguntas. Você já parou para pensar o que sente uma pessoa que sofre preconceito? Por que a cor da pele é tão importante? Por que algumas pessoas pensam e agem de forma racista? Por que será que isso acontece? Né? É uma coisa muito séria, é um assunto muito sério. Pensa só, como que essa pessoa que sofre o racismo, como que ela se sente? Será que ela fica feliz? Não, né? Nem um pouco feliz, ninguém ficaria feliz, certo? Sendo ofendido, ouvindo palavras ruins sobre você. Não é verdade? É muito importante pensarmos o quanto essas atitudes machucam as pessoas. Não podemos nunca agir assim. É cruel. Vamos pensar em Jesus. Será que ele teria atitudes assim? Será que ele falaria palavras racistas? Machucaria alguém por sua cor de pele? Não, com certeza não é verdade? Jesus jamais faria isso. Pelo contrário, ele amaria essas pessoas como ama todas as outras. Devemos nos espelhar em Jesus, amar as pessoas, respeitar, cuidar e zelar para que elas fiquem bem. Na verdade, a gente precisa, sempre quando for fazer alguma coisa, pensar, será que Jesus faria isso? Será que ele teria essa atitude? Será que ele falaria isso? Não é verdade? Então agora nós entendemos o que é o racismo, né? Pensamos um pouquinho sobre esse assunto e eu tenho uma outra coisa para conversar com vocês. Vocês sabiam que existem expressões no nosso dia a dia, ou seja, coisas que nós falamos no nosso dia a dia e que são racistas? São falas racistas? Pois é. A gente muitas das vezes fala sem saber. Não é verdade? Mas elas são. E a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Ok? Então vamos lá. Foi o que a tia acabou de falar com vocês, né? Você já parou para pensar em quantos termos com origem racista usa no dia a dia sem saber? Alguns já estão enraizados no nosso vocabulário, mas não é por isso que devemos prosseguir, não é? Ao longo da história, algumas expressões e palavras foram criadas em cima de situações vividas por negros, principalmente na época da escravidão, e estão ligados a um tempo de dor e subordinação do povo negro, e são utilizadas até hoje. Pois é, vamos conhecer algumas delas?
Então vamos lá. Mulata. Alguém aí já ouviu essa palavra? Acho que sim, né? Pois é. A palavra vem de mula. O que é mula? É um ser originado pela reprodução de um burro com uma égua, ou seja, um filhote de um burro com uma égua. Correspondia ao filho do homem branco com a mulher negra. Olha só, não é uma expressão pesada, feia para a gente se referir a alguém? Ninguém ia gostar, não é verdade? A solução é: esqueça palavras como mulato, moreno, pardo, se refira como negro mesmo. Vamos lá, tem outras. Denegrir. Essa palavra é um pouquinho mais incomum no vocabulário de vocês, mas vocês já devem ter ouvido. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra denegrir é definida por tornar negro, escurecer. Como que a gente utiliza essa palavra? Ele denegriu a minha imagem, por exemplo. Ele escureceu, ele tornou negra a minha imagem, ele sujou a minha imagem. Por quê? Sujou porque é negro? Olha só. Quem sabe você substitui o termo por difamar? Não é verdade? Lista negra. Você está na minha lista negra. Da mesma forma que denegrir, usar negro para descrever algo que é ruim tem um peso muito negativo. Mercado negro. Outro caso parecido. O termo refere-se ao mercado paralelo, ilegal, não negro. Ponto. Então aí o que a gente entende? É um mercado ilegal, não é um mercado negro. Certo? Temos outras. Dia de branco. Essa aí, olha, às vezes eu usava essa fala, mas eu não tinha estudado ainda, eu não sabia que era uma fala racista. Quando a gente fala assim, não, vou dormir porque amanhã é dia de branco, é dia de trabalhar, não é verdade? É um termo referente ao dia de trabalho. Eu, sinceramente, desconheço o povo que trabalhe mais que um negro. Então, não entendo essa expressão. Então, o que a gente vai substituir? Amanhã é dia de trabalhar. Não é verdade? Cabelo ruim, pichain, duro, de bombril. Com certeza vocês também já ouviram essa fala. Não existe cabelo ruim. Existe cabelo afro, crespo, cacheado e que muitas vezes é mais macio do que qualquer outro. Serviço de preto. Usada quando o trabalho foi mal realizado. Insinua a desqualificação do negro. Por que não dizer simplesmente que o serviço não foi bem feito? A coisa tá preta. Você já ouviu alguém dizer isso quando as coisas começam a ficar ruins, certo? E novamente traz a imagem do preto ou negro como desagradável. Dizer a coisa tá ruim já basta. Ainda tem mais. Tem um pé na cozinha. A expressão se refere à negra escravizada que vivia para servir a família branca. Inveja branca. A ideia do branco como algo positivo é empregada nessa expressão. A intenção é amenizar um sentimento que é ruim. Inveja boa, do bem. Como assim? Acho que aqui nem cabe substituição, já que sentir inveja é algo que nos consome negativamente. Troque por um elogio. Que tal? Pois é, a inveja, a gente fala, né? Sentir inveja é uma coisa ruim. Por que quando eu coloco a palavra branca, essa inveja se torna uma coisa boa? Não. Ela continua sendo ruim, né? Ela continua sendo inveja. Então a dica aí é que a gente troque por um elogio. Que coisa melhor do que receber um elogio? Não é verdade? Aqui, a tia trouxe algumas imagens para vocês de situações em que o racismo aconteceu. E eu trouxe tanto com famosos, que são essas duas primeiras imagens aqui, quanto com anônimos.
Então, aqui na primeira a gente tem uma atriz, a Thaís Araújo, uma foto, né, postada no Facebook. E aqui vem várias falas. Pode ser mais clara? Esse cabelo de esfregão. Me empresta seu cabelo aí para eu lavar louça. Escuridão. Como pode alguém achar bonito esse cabelo de bombril? Aqui a gente tem um outro caso também, com os filhos, né, dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. Olha a fala da menina, né, da mulher sobre a menina. Macaco horrível, cabelo de pico de palha. Olha que coisa feia pra gente falar sobre uma pessoa, não é verdade? Aqui eu já tenho duas notícias que não envolvem pessoas famosas, né? Mas que falam sobre o racismo. Ó, vinculação de jovens negros ao crime é ofensa à raça. E aqui, ó, um protesto contra o racismo. Olha como isso é comum, não é verdade? Bom, vocês estão vendo aí pelo título, né? Personalidades negras. Personalidades são pessoas famosas, né? Pessoas que têm uma história importante. Pois é. Nós temos muitas personalidades brancas, não é verdade? Muitos cantores, muitos artistas, muitos políticos, juízes e tudo mais. Pois é. Mas nós também temos essas personalidades negras. São pessoas tão importantes quanto as pessoas brancas, né? Ou às vezes até mais, fizeram muito mais do que uma pessoa branca fez. Trouxe algumas imagens para vocês observarem sobre personalidades negras. Vamos lá? Bom, a primeira é o Nelson Mandela, depois Martin Luther King, Will Smith, um ator, né, bem conhecido, bem famoso, inclusive fez o papel do gênio no filme Aladdin. Glória Maria, ela é uma jornalista brasileira, mundialmente conhecida, né, premiada e tudo mais, uma excelente jornalista. Michael Jackson trouxe, né, um representante da música, foi o astro do pop, o rei do pop, muito conhecido. Barack Obama, que foi presidente nos Estados Unidos, também uma figura bem conhecida, e trouxe um juiz brasileiro que também ficou muito conhecido, é o Joaquim Barbosa, também uma personalidade negra, certo? Dito isso, nós vamos para a atividade. Agora que nós já entendemos sobre o racismo, estudamos um pouquinho sobre as expressões racistas e conhecemos algumas personalidades, eu vou passar a atividade para vocês. E qual vai ser a atividade dessa semana? O comando da atividade é o seguinte: faça uma ilustração com o tema Combate ao Racismo. Essa ilustração deverá ser feita em uma folha A4, se possível, podendo ser através de colagens, desenhos coloridos com tinta ou lápis de cor, entre outros. E aí vai da criatividade de vocês como vocês vão realizar essa ilustração. Fique atento ao tema Combate ao Racismo. Poste em seu Instagram e marque o Instagram da tia, @prof.raquelsagrado, e o Instagram da escola, @Sagrado Cabo Frio. Ok? Essa é a nossa atividade dessa semana de ensino religioso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.